pessoal, estou gravando essa aula. É uma linda noite de domingo. Acordar e viver, dizia um colega que morou comigo no alojamento da Rural. São exatamente 19 horas, 7 horas da noite, dia 8 de outubro do ano de 2023 da era cristã. Isso é maravilhoso, não é? O que é maravilhoso? Não a data, está vivo nessa data, isso é maravilhoso. Bom, vocês estão vendo essa aula gravada. Esta aula é para vocês, terceiro ano do ensino médio, nossa turminha aí da 3411, né? Muito bem. Tivemos muitas aulas gravadas, mas isso foi no passado, lá naquela época de pandemia. Mas vez ou outra é importante sim, tá? É importante a gente falar de algum tópico ou algum tema que... Desculpe, a garganta não tá legal. Falar de algum tema que possivelmente não... ou deixei de falar, ou esqueci de mencionar por algum motivo, né? Alguma pergunta feita e acabou ficando em falta. Na sexta-feira nós tivemos nossa aula de física e vieram pouquíssimos alunos. E eu fechei e encerrei o livro 4, livro Book 4, para os ingleses, brasileiros, Book 4. Encerrei o livro 4, alguns professores já estão no livro 5, Book 5, e nós também adentraremos ao Book 5, livro 5, né? Em outras palavras. Tem um cidadão aqui agregado que não era para estar aqui, eram 3 cachorros, 4 comigo. Agora tem 5, porque tem um agregado, mas a história dele é complicada. É uma pequena ajuda que a gente está dando a esse agregado, tá? Ele tem um nome, chama-se Scooby-Doo. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Eu tenho que mostrar, cara. Vem cá, Scooby. Eis o Scooby-Doo. Olha lá, dá um oi pra câmera. Fala com essas galerinhas aí, fala. Oi, pessoal. Vai ter aula com o tio Paulo domingo. Gente, a aula é bem rápida, 20 minutinhos no máximo, prometo, tá? É coisa bem rápida, porque na sexta-feira eu falei sobre, eu falei sobre ondas, porque fechamos Física 1, livro 4, fechamos Física 1, fechamos Física 2, e agora falta fechar Física 3. Começamos com eletromagnetismo, que já havíamos falado lá do livro Book 3, livro 3, sobre ímãs, polaridade de ímãs, né? O ímãs tem 2 polos, força magnética, regra da mão direita, essa coisa toda. Muito bem. Aí, andando e adiantando, fechamos o livro 4 na sexta-feira com o tópico de ondas. Está aqui no quadro aqui, ó. Estudo das ondas, tá bom? E aí, no estudo das ondas, nós abordamos, tinha poucas pessoas, alguns não vieram, e eu tive que dar aula mesmo assim, de qualquer maneira, porque sexta-feira que vem não vai haver aula, porque quinta também é feriado e sexta acaba em Lula. Então eu tive que dar aula, porque senão nós ficaremos muito atrasados, né? E aí eu falei, pessoal, eu vou dar aula, expus no quadro, e para os que estiveram lá, né, estiveram presentes,
Para os que tiveram ausentes, eu avisei. Galera, avisem o pessoal que eu vou colocar uma aula gravada, um resumo bem rápido sobre ondas. E aí vamos lá, não vamos demorar muito. Quando eu falei que recordar é viver, recordar é viver coisas boas, né? Por exemplo, ela fez um curso de detetive. Ela pensa que eu não sei. Pensa que eu sou bobo. A Annabelle. Annabelle é o apelido dela, mas o nome dela é Maruska. Vocês conhecem ela desde 2020. Olha ela aqui. Estão conhecendo? Não, por enquanto não. Alguns são seres novos, como por exemplo este e esse girassol. Mas essa daqui pegou a minha boina, olha ela aí. A Annabelle, mais conhecida como Maruska, né? Ela é especial. Não é especial porque ela tem síndrome de Down não, tá gente? Ou autismo, não, é porque ela realmente é muito inteligente. É uma criança que eu não sei determinar a capacidade dela de inteligência. Ela fez curso de detetive e queria se disfarçar ficando ali olhando a aula para ver algo ou detectar algo a respeito de mim, participando da aula também quietinha, né? Mas eu a flagrei de longe. Ela usou a minha boinazinha, coitada. E eu ganhei de presente, não posso, né? Enfim, vamos começar a aula para logo terminarmos, para não ficar muito extenso, né? Boa noite a todos, aos botafoguenses, aos fluminenses, aos flamenguistas, aos vascaínos. Boa noite, Milady. Boa noite ao pessoal dos 7 anos no Tibete e aos irlandeses. E vamos nós. Gente, olha só. A coisa é bem simples, né? Eu falei aqui, espero que a câmera esteja com foco bom para que quem esteja assistindo a aula possa pegar. Estudo das ondas. E aí tem, o que é uma onda? Foi basicamente o que eu falei em aula. Uma onda. Quando você fala de onda, você pode ler. Eu faço a pergunta, o que é uma onda? É mais fácil, ao invés de você responder ou você tentar pensar sobre o que é uma onda e me dar uma resposta, seja uma resposta física, uma resposta exata, mas você sempre vem na cabeça algo relacionado ao dia a dia. Uma onda do mar, quantas vezes você foi à praia, né? Uma onda de corda, já brincaram com corda? Vocês eram criancinhas e ficavam brincando com aquela cordinha assim e a onda ia, né? É interessante que parece que a corda andava, mas não, a corda não anda. O que anda é a onda através da corda. Se a onda andasse, a corda saía da sua mão e ia andando. Mas só a corda sair da sua mão e ia andando sozinha. É a mesma coisa que eu conversar com a Maruska, porque eu converso com ela, isso é normal, desde 2020. Mas ela nunca me respondeu. No dia que ela me respondeu, eu vou ter que procurar um psicanalista para saber o porquê que ela me respondeu. Aí é outra história, né? É a mesma coisa, a corda saiu da mão e foi andando. Dá a impressão que a corda está andando, mas a corda não está andando. O que está andando é a onda, mas o que é a onda que está passando? É o pulso que você faz através da corda. Esse pulso, na física, nós chamamos de perturbação. Você perturba o meio, e esse meio é a corda. Então, existem ondas
que precisam de um meio para se propagar. Como, por exemplo, há ondas na água. Você vai à praia e você vê uma onda vindo. Aquela onda passa porque existe um meio. Qual é o meio? A água. Se não tiver água, não tem onda. A piscina. Você joga uma pedrinha, aquela pedra cai, ploc, e forma uma onda bidimensional, se expande em todas as direções, né? Precisa de um meio para se propagar. Qual é o meio? A água da piscina. Você perturbou a água. A corda é um meio. Se você não tiver a corda, não adianta você ficar fazendo assim, você não vai ver absolutamente esse movimento, você não vai ver através do ar se propagar. Mas já pegando o fim da meada e falando de ar atmosférico, o som é uma onda sonora, precisa de um meio atmosférico, precisa de um meio para se propagar. E o meio a qual nós usamos, pelo menos aqui no nosso planeta Terra, é o ar atmosférico, né? Gases como oxigênio, tem vários gases aqui no ar. Então, sem ar, sem gases, o som não iria se propagar. Como é formado o som? Aí já é outro departamento. Teremos no livro 5 um tópico só sobre o estudo do som, que se chama acústica, né? Formado pela compressão e rarefação do ar atmosférico. Quando você fala, você comprime as moléculas de ar e essa compressão vai se propagando. E aí você tem ondas, é uma perturbação no meio, tá lá. As características de uma onda. O que é que uma onda tem? De cara, o que uma onda ela possui? Ela possui uma velocidade, porque ela se propaga, né? Ela se propaga, seja onda na corda, seja onda na praia, seja uma onda, quando digo na praia, no mar, seja uma onda na piscina, e por aí vai. Tem diversos tipos de ondas, né? Ela possui velocidade? Sim, porque a onda tem uma velocidade. Ela possui um comprimento de onda? Sim, ela possui um comprimento de onda. Inclusive, vamos dar um nome para esse comprimento de onda. Na física, existe um nome específico para isso. Comprimento de onda é uma letrinha grega, é um Y. A gente, no nosso alfabeto, temos a letra Y. É um Y de cabeça para baixo, que no alfabeto grego se chama lambda. Lambda, não é lambda, é lambda, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, de cor preta, tá? Piloto preto, lambda, ó. Não sei se deu para vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aí. E para completar, ela possui uma frequência F. Qual é a unidade de frequência no sistema internacional? Hertz. Comprimento de onda, se a comprimento é distância, qual é a unidade de distância no sistema internacional? Metros. Muito bem, eu sei que vocês pensaram nisso. E velocidade? Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Quilômetros por hora? Centímetro por segundo? Metros por segundo ao quadrado? E eu sei que vocês pensaram, não, professor, não, Paulo, você não falou metros por segundo, você não acertou isso. É o nosso metros por segundo, tá aí. Nosso intensivo da aula passada, semana passada, de física,
fizemos 5 questões maravilhosas do Enem, só sobre ondas, tirando todas as dúvidas. Bom, e aí nós temos as principais características de uma onda, foi o que eu falei em aula, pedi para o povo tirar uma foto, né? E postar no grupo, não sei se o pessoal postou. E falei que iria também dar uma aula extra, no sentido de extra, uma aula online, assim, só para expor mesmo o básico de ondas, para que nós possamos dar continuidade à matéria para aqueles que estiveram ausentes, tá? E aí, uma onda, tá aqui, ó. Eu desenhei uma onda aqui. Nós temos aqui, ó, uma onda, peguei caneta azul, né? Piloto azul, uma onda. Imagine que seja uma onda numa corda. Paulo, mas a onda na corda, tem aquela característica. Todas as outras ondas podemos representar com essa característica. Uma onda sonora? Sim, é uma onda. Uma onda do tipo no mar, na água? Sim, é uma onda. Uma onda do tipo, falamos onda na água, no mar, na corda. Vejam que vocês percebem. Se vocês não perceberam, eu vou falar, tá? Logo. Essas ondas precisam de um meio para se propagar. Qual é o meio? Na água, precisa da água. Na corda, precisa da corda. Para a onda sonora, você falar, ouvir o som, você precisa do ar atmosférico. Olha, Scooby. É o Scooby. Cadê você, meu filho? Ele tá logo ali. Vem pra cá, rapaz, que é melhor. Então, em outras palavras, quieto. Existem ondas que você precisa de um meio. Ela precisa de um meio para se propagar. Essas ondas são chamadas de ondas mecânicas. Eu vou escrever no quadro, tá bom? Mas não vou escrever o que é, nós já vimos isso ano passado. Só vou falar ondas mecânicas. E existem as ondas eletromagnéticas. São aquelas que se propagam no meio. As ondas eletromagnéticas. Elas se propagam numa água, podem atravessar uma parede, vidros, através de meios. Mas a principal característica delas é elas não precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz, nosso principal exemplo de onda eletromagnética. Ela não precisa de um meio para se propagar. A radiação solar, por exemplo, né, ocorre o processo de fissão nuclear, não confundam fissão com fusão. Fusão é uma coisa, fissão é outra. Fissão nuclear, quebra de moléculas solares, o Sol irradia luz como uma onda eletromagnética e quando chega na Terra, ela adentra no meio, o ar atmosférico. Mas entre lá e cá, Sol e Terra, Sol e Terra, Sol e Terra, existe uma dimensão, um espaço que nós chamamos de vácuo. Não tem absolutamente nenhum tipo de meio. O próprio meio é o vácuo, né? Mas, digamos assim, é um meio vazio. Não tem moléculas, não tem matéria, absolutamente nada. Então, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam tanto na matéria quanto no vácuo. Ou seja, não precisando de um meio para se propagar. Vou escrever aqui no quadro. Mecânicas e eletromagnéticas. É a divisão das ondas, tá bom? Mas o princípio básico são esses dois. As características, falamos dela aqui, velocidade, comprimento e frequência. A característica, eu vou desenhar uma onda e expus aqui o desenho dela no quadro. Ó, veja, ela faz isso. Imagine que seja uma onda numa corda para uma questão de visibilidade
e compreensão melhor. Ela faz isso. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Veja. Aqui tem um pontinho. Desculpe, por favor. Por favor, o tio tá dando aula. Ó, aqui tem um pontinho. Eu posso chamar esse ponto de 1, esse de 2, esse de 3. Estou dando nome aos bois, em outras palavras. Né? Estou dando aqueles pontinhos lá de cima da onda, estou chamando de alguns números. Estou dando ponto 1, ponto 2, ponto 3. E embaixo, ponto 4, ponto 5. Bom, a questão é que esses pontos recebem nomes especiais. Os pontos superiores em cima, aqui, ó, como o 1, o 2, o 3, nós damos o nome de crista. Crista da onda. Aqui, ó. Chegar mais para cá para que vocês possam visualizar. Espero que a câmera esteja pegando bem. Crista da onda. E os pontos mais baixos, né? São o 4 e o 5. São chamados de vale. Vale da onda. Em outras palavras, já sabemos que toda onda tem uma crista e tem um vale. Qual é a diferença entre ambos? Um está lá em cima, o outro está lá embaixo. Mas à medida que a onda vai se propagando, o que está lá em cima desce, o que está lá embaixo sobe. O que está lá embaixo, desculpe, o que está lá em cima desce e o que está lá embaixo sobe. E fica esse movimento de vai e vem. Isso é a frequência da onda. O número de vezes em que o ponto, por exemplo, o ponto 1, ele uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora ele é crista, uma hora ele é vale, uma hora ele é crista, uma hora ele é vale. Veja, ele leva um tempo para descer e para retornar. Esse tempo nós chamamos de período da onda. Deixa eu escrever mais aqui um termo. Período. Período da onda. E esse período é o tempo, mas não é um tempo qualquer. Vou botar um T maiúsculo, né? Unidade dele, segundos, no sistema internacional, tá bom? Olha, não é um tempo qualquer. É um tempo para ele descer e retornar. Será que o 2 também tem o mesmo tempo para descer e retornar? Sim. O 3 também desce e retorna no mesmo tempo em que o 2 e o 1 desce e retorna. Em outras palavras, quando isso acontece, nós temos um tipo de onda especial, que é as ondas que nós estamos a estudar. São chamadas de ondas periódicas. Por que periódicas? Porque se mantém constante a sua frequência, o seu período, né? Em outras palavras, é como se fosse um movimento uniforme. Só que como é ondas, nós trabalhamos com esse paradigma de periódicas, né? Eu acho que dá o mesmo sinônimo de uniforme, né? Ou seja, a coisa se repete, mesmo período, mesma frequência, tá bom? Bom, estas são as características de uma onda, tá, gente? E aí, como eu havia mencionado, elas se dividem em... antes que eu esqueça, do ponto 1 para o ponto 2, tem uma distância, não tem? Tem. Do ponto 2 para o ponto... Isso aqui é muito importante, hein? Do ponto 2 para o ponto 3. Também tem uma distância, não tem? Tem. Eu vou colocar de rosa. Olha, a minha tinta rosa está acabando. O dia dos professores está chegando, hein? Por favor. Não preciso falar mais nada. Tá aqui, ó.
Lembram do Y de cabeça para baixo? Vou colocar de caneta preta, tá? Porque piloto preto, que eu acho que o rosa não está dando para ver muito bem na câmera. Porque tá acabando mesmo. É difícil de achar a tinta, senão eu já havia comprado mesmo. Ou melhor, vou colocar de vermelho. Ó. Lambda é um Y de cabeça para baixo, que no nosso alfabeto grego se chama lambda, tá bom? Milady está saindo do banho, ou seja, a minha digníssima esposa. E aí a cachorrada toda vem atrás, Maurício, Júlia, Daniela e o Scooby-Doo. Vamos lá. O vale do ponto 4 para o ponto 5 também tem uma distância. E essa distância é a mesma que a de cima. De uma crista para outra é a mesma distância que de um vale para outro vale. Não confundam com o vale da sombra da morte. Ah, não é isso, tá, gente? Ah, porque eu não gosto de física é difícil, Não, tem nada a ver com... Esquece essa palavra, vamos falar, trocar ela por vida, que é muito mais interessante. Viver. Tá respirando? Vamos viver. Então, vale. Entre um ponto e outro, nós temos o lambda, comprimento de onda. Veja, em cima eu pus ele de caneta vermelha, embaixo de caneta preta, né, piloto preto, para que vocês possam, poxa, não é vermelho, é preto, mas é o mesmo valor, tá bom? Por quê? Porque a onda é periódica. Havíamos mencionado isso, é uma onda periódica, né? Então todos os valores ali são idênticos, constantes. E aí, nós, para fecharmos a aula, tá? Porque foi uma introdução a ondas que continua no book 5, no livro 5 que nós vamos estudar. Ó, existem as ondas mecânicas, e as ondas eletromagnéticas. Tá aí. Acho que a câmera consegue pegar bem. Deixa eu chegar para cá. Mecânicas e eletromagnéticas, né? Em outras palavras, nós já dissemos alguns exemplos. As mecânicas precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, ondas na água, no mar, na corda, ondas sonoras, né? Vou botar som, que aí vocês já sabem que remete-se a ondas sonoras, tá bom? Tem um tapete aqui, ondas sonoras. E as eletromagnéticas, né? Nós temos a luz, nós temos ondas de rádio. O que são as ondas de rádio, o teacher? São aquelas ondas em que você ligou o rádio. Radinho mesmo, né? Aquele radinho lá da época da vovó, alguns ainda usam tudo. Ligou e o rádio está transmitindo a informação. Aquela informação vem através de uma onda eletromagnética.
a pessoa sintoniza a frequência desejada e aquela frequência, a antena capta a mesma frequência em que está emitindo e ocorre uma espécie, podemos dizer assim, de encontro ou ressonância. Botou numa certa frequência, captou a mesma frequência, vai transmitir a informação que aquela frequência está enviando, tá bom? São as chamadas ondas de rádio. E nós temos várias outras ondas eletromagnéticas. Falamos luz, ondas de rádio, ondas, raios X. Nós temos Wi-Fi, né? E etc, 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 etc e tal, tá bom? Meus amores, com isso a gente encerra essa pequena aula, mini aula, que é só uma introdução sobre ondas. É importante ver para que possamos adentrar a matéria, né? É uma matéria muito cobrada, digamos assim, em provas, como por exemplo o Enem, muito cobrada. E nós vamos cobrar, vamos trabalhar essa matéria. E eu tenho uma pretensão e objetivo de cobrá-la na nossa avaliação AV1, Física 3 apenas, tá bom? Conversaremos depois aí sobre esse assunto em aula presencial. Bom, um beijo no demanto de vocês, o que é o demanto do nosso coração. Um bom fim de domingo. Já são 19h30, 7h30 da noite, viu? Não durou muito, meia hora apenas. Eu falei 20 minutos, porque eu fui, claro, falar de alguns seres aqui, apresentar algumas, né, pessoas novas, seres novos, de 4 patas e tudo mais. Mas enfim, fechamos a aula com isso. Ondas basicamente é isso. Finalizando, para não dizer que ainda não finalizamos, lembrei agora, não posso esquecer, a equação da onda, que está relacionado nessa equação a velocidade, o comprimento de onda e a frequência, ou seja, vou colocar aqui, ó, velocidade, comprimento lambda e frequência. Vou botar entre parênteses para não me embolar, né? Não ficar aquela coisa embolada no quadro, tá bom? Vou botar o parênteses aqui, tá meio torto, peraí. A equação está faltando espaço aqui, mas eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Velocidade da onda é igual, seja qualquer onda, eletromagnética, mecânica, onda do mar, na corda, na água, luz, Wi-Fi, rádio, e etc e tal. A velocidade de uma onda qualquer que seja ela, é o comprimento da onda, distância entre uma crista e outra, vezes a frequência da onda. Vou botar de vermelho, tá aqui. E aí encerramos a nossa aula com isso. Eu já ia esquecendo. Vocês estavam talvez se perguntando: professor, não tem matemática nesse negócio não? É só teoria? Tem essa mini matemática, uma pequena equaçãozinha da onda, tá bom? Beijo no coração, a gente se vê na semana, tá bom, meus amores? Vou encerrar a aula aqui, vou desligar aqui, tá bom? Deixa eu me ver.